Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Voltando ao estudo remoto, dando continuidade ao aprofundamento de assuntos com conceitos básicos das diferentes disciplinas das ciências da natureza, física, química, biologia. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais um assunto que demos início no semestre passado, que é a genética, com conceitos básicos importantes à introdução desse assunto. Mas antes de irmos para a aula, não deixe de assinar o canal, curtir bastante os vídeos e aproveitar todo o conhecimento passado pelos professores em todas as disciplinas. No finalzinho do semestre passado, nós demos início à prospecção desses diferentes conceitos básicos. Conceitos básicos esses que a gente vai relembrar aprofundando nessa área do conhecimento dentro da biologia tão importante para o homem atual. É uma das áreas da biologia mais recentes. Com ela, se elucida diversas situações, desde crime, paternidade ou doenças. Então, de um modo bem simples, a gente pode dizer que a genética é uma parte da biologia que vai estudar os mecanismos da hereditariedade ou da herança biológica, ou seja, da capacidade de um indivíduo transmitir suas características para os seus descendentes. Quando dizemos que a genética nos dá conhecimento suficiente para elucidar crimes, realizar testes de paternidade, prever doenças, não se restringe a apenas isso. O conhecimento da genética nos proporciona possibilidades de melhoramento dessas características nas espécies vivas, sejam elas de animais ou vegetais, favorecendo, por exemplo, ao melhoramento de produção de alimentos. Para que a genética possa estudar as diferentes formas de transmissão das características dos indivíduos dentro das populações, se vale aí de várias ferramentas de diferentes áreas do conhecimento, como a biologia molecular, a ecologia, a evolução e, mais recentemente, a bioinformática, que faz o tratamento de dados. A bioinformática, por exemplo, nesse tratamento de dados através do uso de computadores, de programas computacionais, acelera conhecimentos anteriores no processo de identificação, de transmissão dessas características. Então fica claro a importância da verificação dos conceitos que vimos de vários aspectos dentro da ecologia, pois agora nós vamos aprofundar e relacionar esses conceitos para entender melhor como essas características manifestadas nos diferentes seres de diferentes espécies funcionam antes mesmo de nascerem. Tendo falado isso, vamos começar pelo conceito de cromossomos. Cromossomos são sequências diferentes do DNA. DNA vocês já ouviram falar bastante por aí. Dessa maneira, esses pedaços diferentes do DNA, eles vão carregar as informações através dos chamados genes. Então, quando brincamos que alguma característica está no DNA da pessoa, assim, isso está no seu DNA, de fato, as características, desde a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, até mesmo algumas doenças, estão aí codificadas, marcadas em pedaços do DNA, das ligações do DNA que estão formando os cromossomos. Nessa imagem, a gente consegue ter uma visão melhor. Os cromossomos são mais ou menos nesse formato aí, estruturas bem pequenas, que estão lá na célula, e a gente já viu aonde é que elas estão no núcleo, mas a gente vai já falar sobre isso. Então, se os cromossomos são feitos de pedaços de DNA, esses pedacinhos vão guardar as informações de diferentes aspectos, como elucida aí na figura. Então, quando a gente estudou as células e as suas estruturas, vimos que temos dois tipos de células. Uma que o material genético está bagunçado, são as procariontes, é o caso das bactérias, e um tipo de célula, que é o nosso caso, dos seres humanos, por exemplo, de vários outros,
onde o material genético está organizado numa parte chamada núcleo. Então, os cromossomos estão dentro do núcleo. Ora, então, os cromossomos que estão dentro do núcleo são formados por pedaços de DNA que contêm os chamados genes. Então, os genes, eles são exatamente cada um desses pedacinhos. E cada um desses pedacinhos, cada um desses genes, guardam as nossas características de diferentes aspectos. Daí o nome genética. Então, se os genes são os pedaços que contêm as características de diferentes aspectos, pele, cor de cabelo, cor dos olhos e até mesmo determinadas síndromes ou doenças, como a síndrome de Down, então, como é que a gente pode ter características vindo dos pais e das mães, do nosso pai e da nossa mãe, que se manifesta na gente algumas, já nos nossos irmãos outros, se nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, por exemplo? É porque nós temos os genes, nós temos as características, mas os genes, eles são classificados como aqueles que vão se manifestar e que não vão se manifestar, como dominantes e recessivos. Ou seja, o fato da gente ter as características não quer dizer que a gente vai manifestar na gente. A gente até pode transmitir para o nosso descendente, se manifestar no nosso descendente, mas não na gente. Pela presença de genes dominantes e recessivos. Ou seja, aqueles que se manifestam e aqueles que não se manifestam, dentro inclusive de um percentual de probabilidade. Inclusive, isso se denota como a genética lança mão de ferramentas de conhecimento de diversas áreas, como da matemática, porque a probabilidade ajuda a prever as chances, dentro de cálculos de probabilidade, ou seja, de previsão provável, característica se manifestar. Então, tendo falado isso, vamos lá aos dois últimos conceitos da aula de hoje, os dois últimos conceitos básicos. Todas as características que nós temos contidas nos nossos genes é o genótipo. E aquilo que se manifesta fisicamente é o fenótipo. Então, tendo falado isso, vamos lá aos dois últimos conceitos da aula de hoje, os dois últimos conceitos básicos. Todas as características que nós temos contidas nos nossos genes é o genótipo. E aquilo que se manifesta fisicamente é o fenótipo. Ou seja, no meu caso, minha mãe tinha os olhos castanhos, meu pai tinha os olhos azuis. Dentro do meu genótipo, para a cor dos olhos, eu tenho esses dois genes. No entanto, no meu fenótipo só se manifestou os olhos castanhos. Então, mas os genes dos olhos azuis estão contidos nos meus cromossomos. Então, o fenótipo é a manifestação dos genes, do genótipo. A aula de hoje fica por aqui. Revisem os conceitos para a gente aprofundar os assuntos nas próximas aulas, também das outras disciplinas. Fiquem bem, até mais. Um abraço.